Olá, eu sou Juliana Vitória Eu sou Júlio César Kunz. e esse é o Psicanálise com Vinho. Olá, Júlio. E aí, Juliana? Vamos falar sobre festa junina hoje? Vamos lá, vamos lá. E escolhemos esse tema, né? Festas de junho que são tão importantes no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Realmente movimenta muito, assim. É um negócio tão importante principalmente no Nordeste, aqui no Sul um pouco menos, né? Eu eu ouvi esses dias, eu não sabia disso, de que inclusive o calendário do Congresso Nacional trabalha em função das festas juninas, porque os deputados se ausentam para visitar suas bases eleitorais, tão importante que é. Então, realmente um tema bastante relevante na nossa cultura, né? E o que te acompanha hoje de líquido no nosso papo de Não, tá hoje? bem, mas não só no Nordeste, né, Júlio? Aqui no Sul também, né? Assim, acho que tem características regionais, mas é uma Sim. festa importante, né? É, depois do Carnaval, a maior festa popular, né, no Brasil, assim. E, bom, mas entrando no tema, então, do que me acompanha hoje, não podia ser outra bebida do que um quentão, né, Júlio? Ou vinho quente, né, dependendo, né, Sim. da região do Brasil. Hoje estou acompanhada de um vinho quente, que a gente chama aqui no Sul de quentão. Tá, e me diz uma coisa, tu tem uma receita própria? Conta aí para nós como é que tu prepara Não, teu eu quentão. comprei, nesse caso, eu comprei pronto, mas todo mundo tem uma receita própria, né? Já fiz várias vezes e tal, né? Mas não tenho receita para. Não tem, né, Júlia? Acho que até receita, assim, a gente faz. Não tem muito receita, né? A gente sempre faz um pouco do jeito da gente, né? Assim, as coisas. Ah, Mas dessa vez eu comprei pronto. eu faço super no olho e normalmente não me arrisco a comprar pronto. A não ser em barraquinha, né? Barraquinha de pé São João, aí sim, né? A gente compra. E é interessante, né? Porque aqui no sul a gente chama de quentão, o que é do centro para o norte do Brasil se chama de vinho quente, né? Isso. Quentão fazem Então com cachaça, é outra bebida, né? é outra bebida. E é uma tradição europeia, né? Na Europa se prepara, chamam. E é engraçado, chamam de. Normalmente pelo nome francês, né? Vin brûlé. Significa vinho queimado. E é bem característico, né? Até uma das citações do Nietzsche que eu mais gosto inclui isso, né? Ele diz que do cristianismo ele só gosta de três coisas, né? Que são das festas, dos pecados e do vinho quente. Tá bem, então estamos no tema. Estamos totalmente no tema. E como eu já sabia que tu ia de quentão, ou vinho quente, eu escolhi outra bebida, porque eu não queria ficar exatamente com a mesma. E eu escolhi uma cachaça. Hoje eu estou de cachaça aqui. É uma cachaça que até meu pai que faz. Ó. Essa é uma cachaça envelhecida, o nome é Serigote, é uma cachaça aqui do sul. E ele tem uma branca, né, que é sem envelhecimento, e essa que é envelhecida em carvalho, que eu pessoalmente prefiro. E escolhi a cachaça, assim, por um motivo um pouco menos óbvio. É uma bebida também de festas juninas, né? Mas porque fala, a meu ver, assim, né, da cachaça na festa junina, de como acontece assim também apropriações culturais, né? De como as festas que originalmente eram joaninas, né? Porque era da festa de São João, e aqui no Brasil a gente passou a chamar de festa junina, porque aí junta, né, com festa de São Pedro, de Santo Antônio. E como essa apropriação cultural se dá também com características próprias, né? Então, fiquei com a cachaça, que é um produto bastante brasileiro, em todo o Brasil, né, se produz, enfim. E Um personagem de um livro da Marcela Serrano, que é uma escritora chilena, que ela diz que o vinho aproxima ela da terra e ela gosta disso. E eu fiquei pensando, né, Júlia, assim, que o quentão, assim, porque, claro, né, o vinho, né, assim, que aproxima da terra tem todo um caráter de origem, enfim, né, assim, marcado, e que dá uma certa
identidade, enfim. E o Quentão, ele traz essa, acho que é um pouco o que tu está marcando, assim, essa mistura que cria algo único a partir de, né, vários elementos. E eu fiquei pensando um pouco também o quanto essa a temática, né, da festa junina, né, das festas, né, assim, dos rituais, é um tema que o Freud sempre se interessou muito, né, assim, a partir do significado que isso tem e das funções que isso tem também. E eu fiquei lembrando, assim, né, que ele vai dizer que o eu, né, o ego, é um precipitado de catexias abandonadas, né, e que isso é o que forma o eu, né, a gente é né, assim, o efeito de uma série de identificações, né, que resultam, né, a partir dos nossos investimentos libidinais, enfim, nos objetos, e que criam algo novo, né, e que estão sempre se transformando, e que não tem muita receita, né, então o Quentão, para mim, também traz esse caldeirão, vamos dizer assim, né, e que é muito popular também, né, Júlio, acho que a ideia da festa junina traz também esse caráter que adquire, né, uma força muito popular, né, na cultura. Assim, como o folclore, assim, né, tem isso de ser popular no sentido de amplo, né, de que muitas pessoas se envolvem, e também no sentido de expressar algo do povo mesmo, né, de uma cultura, aquilo que está assim mais espalhado numa cultura, né? E as festas juninas trazem isso, né? Como vai permeando, mostrando certas características culturais de comportamento, nos símbolos, nas brincadeiras. Aliás, quando a gente discutiu sobre esse tema, né, a gente ficou, tá bom, como que a gente vai falar sobre festa junina, né? Qual vai ser o fio que a gente vai puxar? E nós não conversamos sobre o que cada um de nós fez para preparar. O que tu pensou sobre? Eu fiquei pensando um pouco por essa vertente, assim, que o Freud trabalha com muito interesse a respeito dos rituais, dos festivais, assim, das festas, né? Porque a festa junina, originalmente, não era uma festa ligada ao cristianismo, né, Júlio? Era uma festa originalmente pagã, que, claro, né, com a colonização foi adquirindo, né, assim, foi sendo incorporada, né, assim, pela religião, enfim, adquirindo também traços de cada cultura, como a gente estava dizendo, mas originalmente ela era uma festa pagã, né, assim, e os povos europeus que criaram, né, vamos dizer assim, essa festa era para celebrar o solstício de verão, de algum modo para poder pedir, assim, né, que as colheitas fossem férteis e pedir proteção também. Diz, não sei se é verdade, mas que a fogueira também era um modo de afastar os maus espíritos, claro, e seguir pedindo proteção, né? Então, acho que tem todo um simbolismo que vai aparecendo nesses rituais, né, que permanecem na cultura, não é à toa, né, Júlia, assim, é porque pega, né, porque pega nas nossas questões simbólicas mesmo, como, né, civilização, e eu pensei um pouco de ir por essa linha, assim, né, de poder ir pensando quanto também, de algum modo, essas cerimônias, esses rituais têm sempre um traço ligado às transgressões, vamos dizer assim, né? Tem sempre um traço ligado ao que o Freud vai falar, né? Assim, da refeição totêmica, né? Assim, dessa relação que se dá, seja, né? Com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe, com aquilo que a gente celebra no laço com os outros, porque também é algo que não se vive individualmente, é algo que nos puxa para a ligação com os outros, para poder confraternizar uma vivência, né? Então eu pensei de ir um pouco caminhando por aí, assim, que eu acho que é um caminho interessante, assim, da gente poder ir conversando. Boa. Eu não fui para um caminho muito diferente. Eu revisitei esse livro, que eu acho muito legal, um texto relativamente curto, do Abraham, Sonho e Mito, em que ele trabalha, assim,
a ideia da estrutura do mito, né, como um sonho. E ele tem uma frase assim muito bacana que mas foi o que me inspira assim, as coisas que eu pensei para abordagem desse episódio. Na verdade, tem duas frases interessantes aqui. Numa delas, ele diz assim: o mito é um fragmento da vida infantil de um povo. Ele contém, de forma disfarçada, o desejo infantil de um. E como, né, nesse paralelo com o sonho, né, e que ele vai dizer também que o mito, então, vai ser como o sonho de um povo, né? Então, a forma de abordar um mito seria da abordagem de um sonho. E eu fiquei pensando, assim, todos os elementos que tem as festas juninas, né? Até o quentão é uma adaptação bastante brasileira, né? O vinho quente, porque o vinho quente na Europa se serve nas festas de inverno, e na Europa a festa de São João é uma festa de verão, né? E, então, já tem uma adaptação ali, né? E eu fico pensando bastante na fogueira, né? Como elemento, então pensando bem como um sonho, assim, que a gente pega um elemento e tenta esmiuçar, assim, nas suas relações. Fiquei pensando em torno disso, né? E o que tu pensou? Eu pensei algumas coisas, assim, e aí voltei no Evangelho de São Lucas, que conta como foi o nascimento de São João e tudo mais, né? E que é uma história interessante, né? Nessa narrativa, os pais de São João Batista, um rabino, o Zacarias, e a esposa dele, Isabel, eram já mais velhos e ela era infértil. Ela não conseguiu ter filhos e já estava numa idade avançada. Não diz quanto, mas quer dizer que era uma idade avançada. E que aí, por uma bênção, tal, né, ele consegue engravidar. E a Isabel é prima de Maria, né? E então, quando Maria sabe que a Isabel engravidou, ela vai visitar, passa 2, 3 meses lá, e na volta a Maria também engravida, então, aí de Jesus. E aí elas combinam de se falar. E é uma coisa que não está escrita no Evangelho, mas que é uma tradição uma tradição cristã, é de que a Isabel, para fazer com que Maria soubesse que João tinha nascido, faria uma fogueira, né? Então, isso está na tradição. E aí, talvez, entre esse aspecto mais ecumênico, assim, né, de juntar uma tradição pagã da fogueira dessas festas que tu falou, né, Juliana? De essas festas de agradecimento da colheita, já que era no solstício de verão, ou seja, é uma festa pós-colheita, né? Então que se celebrava a fartura e tudo mais. E o Abraham traz uma coisa interessante do significado da fogueira nessas festas pagãs, que é de que o fogo seria, porque por ser o solstício de verão no hemisfério norte, então a partir desse dia que o sol começa a enfraquecer, né? Ele começa a aparecer menos tempo durante o dia e ter menos intensidade. Então a fogueira seria para ajudar o sol a continuar queimando, né? Esse teria um significado assim, né? De dar uma força para o sol. E aí tem uma série de significados possíveis, assim, do São João Batista como antítese de Jesus, já porque assim, tem 6 meses de diferença. Então, nas celebrações, uma celebração é perto do solstício de verão e a outra no solstício de inverno. Então, seriam opostos, assim. Então, tem uma série de significados interessantes. E fiquei pensando um pouco sobre isso, mas depois acabei indo por outros caminhos que Né? eu Eu quero fiquei, compartilhar mais eu estava depois. me lembrando, estava falando do fogo, eu estava me lembrando que o Freud tem um texto que ele fala sobre a aquisição e o controle do fogo, uma coisa assim, né? De que ele vai dizer que é uma grande capacidade quando o homem, enfim, ao longo assim, né, do desenvolvimento das civilizações, e quando ele consegue renunciar ao desejo de apagar o fogo. Uhum. Né? Então ele também traz essa que, claro, né, tem algo a ver com a libido, né, com o amor, né, também a paixão, né, mas com essa renúncia também que é possível ser feita e que se celebra, né, Júlio, sobretudo na festa junina, né, uma grande fogueira que segue, né, assim,
Uhum. acesa, enfim, né, queimando. Então, eu também tenho essa lembrança, né, disso que o Freud diz que é uma grande aquisição quando se pode renunciar a apagar o fogo, né? E claro, ele vai dizer, né, o menino, né, com seu jato de urina, né, e tal, tem todo um jogo também nesse sentido, né, da sexualidade, Uhum. assim, né? Mas que Sim. numa festa, como a festa junina, é uma celebração entre muitos, né, compartilhada, né, Júlio? Acho que esse Uhum. acho que os festivais, os rituais, são momentos de vitória da civilização, assim, de alguma maneira, né? E tem inclusive as brincadeiras, né? Pular fogueira, Uhum. né? Tem até alguns lugares que pisam sobre as brasas, então tem esse enfrentamento do fogo, né? Chegar bem perto, assim, né? Como algo que traz sorte. E até esse elemento do fogo, até tá assim, para falar assim, e aqui, pensando nessa história como um mito, assim mesmo, né? Ah, de que quando Jesus vai se batizar com João, o que João diz assim, aí questionam, né? Mas como é que Jesus vai se batizar com João, que serão menor e tal, né? E o João diz assim: eu batizo com água, mas tem alguém aqui que vai batizar com fogo, ou Espírito Santo, ou que também é simbolizado por uma pomba. E aí a gente vê o como esses significados vão se deslocando e justamente falando da criação, falando assim dos deslocamentos da sexualidade, da questão do fogo como gerador de vida, né? Como inclusive assim com todas as fantasias que envolvem a cena primária, né? Que é a própria concepção, né? Tá bem? Não sei o que tu pensou sobre isso. Assim, só nesses deslocamentos, assim, né, que como vão se deslocando, vão passando de um povo para outro, adaptando e tudo mais, mas fica algo de muito inicial, assim, né, de que ao pensar numa festa popular, e acho que aí o Freud vai trabalhar isso bem mais estruturadamente na psicologia das massas e análise do eu, do quando a gente pensa assim, como que esses elementos se repetem em diferentes culturas e o como tantas pessoas se identificam, né? Porque isso é algo que está em cada um, né? Na sua história de mais inicial, assim, né? De desenvolvimento. E na história da civilização, né? Claro, porque que pega, né? Porque se mantém, que é isso, né? Que se Uhum, transmite, né? De geração em geração. Isso é muito legal, né? Nessas festas populares que se mantém. E tem também uma questão, né? Que é a questão das vestimentas, né? Que tem a gente se fantasia também, não é exatamente como no carnaval, que seria mais livre, vamos dizer assim, né, a fantasia, mas tem um modo de se vestir que tem a ver com a tradição, né, com aqueles que nos precederam, com a uhum, história, de algum modo, né? Aqui no Sul a gente costuma se vestir de gaúcho de prenda, uhum. em outros lugares do Brasil mais se utiliza do caipira, né, e tal, que também tem a ver, né, com as origens. Então é interessante isso também, né, porque marca o quanto cada um de nós é uma parte de um grande elo, né, assim, também geracional. Eu acho que isso é interessante também a gente poder brincar assim com essa ideia, né, da tradição. E embora não seja algo que a gente, né, no cotidiano se identifique, vamos dizer assim, como algo que faça parte, né? A gente aqui no Sul, nem todo mundo se veste de gaúcho de prenda, mas na festa junina Uhum. sim, né? Então é Sim. interessante também, né? E eu fiquei pensando, Júlio, a questão do fogo, né? Porque o que o Freud, o que ele quer dizer, né, com que é uma grande aquisição, né? O primeiro homem que conseguiu renunciar a apagar o fogo, né? Porque a psicanálise é um dispositivo, é um método, enfim, é um tratamento, né? Como a gente quiser chamar, mas que oferece como possibilidade de trânsito, né, assim, da nossa energia, né, psíquica, que não seja algo simplesmente que busque a satisfação mais rápida possível,
né, descarga, alívio possível, né? O que o Freud vai dizer que outras vias, né, em que a gente pudesse esperar, pudesse não satisfazer plenamente, né, pudesse encontrar outros recursos que não fossem esse, né, de frente ao fogo simplesmente apagar, o fogo como representante dessa libido, né, dessa força, enfim, né, da sexualidade como força vital, enfim, né, ele também vai trazer isso para a psicanálise como o grande dispositivo em que a gente pode encontrar caminhos e recursos mais interessantes, né, mais simbólicos, do que simplesmente tentar, como um curto-circuito, acabar com a tensão, né? Uhum. Eu acho que isso se relaciona também com uma coisa que o Abraham traz nesse texto, que eu acho muito bacana, sobre o fogo em diferentes culturas, pelo menos indo-europeias, assim, ou que de alguma maneira, como a nossa cultura sofreu muita influência, do fogo como um representante, assim, justamente dos antepassados, dos criadores e tudo mais, né? E essa passagem, né, de não precisar matar em ato o líder e assumir o lugar dele, né, o pai da ordem primitiva, como Freud chama, e sim de manter essa relação que não é fácil, né, porque é uma relação ambivalente, né, de admiração e ao mesmo tempo temor, de conseguir não apagar essa chama e manter, e isso que a cultura traz, né, de conseguir conservar algo, né, através das identificações e poder construir mais, né, então o fogo tem o controle, o domínio do fogo, né, tem esse símbolo, já que o fogo também pode ser só destruição, né, se não for controlado. Mas como Sim, claro. cultural, efetivamente Não, e é interessante, né, porque os rituais com esse caráter totêmico que tu está dizendo, né, em que as transgressões são simbólicas e possíveis, né, e que é possível celebrar, né, e comemorar, vamos dizer assim, né, através de tudo que é simbólico nas brincadeiras, como tu estava lembrando e tal, né, porque tem, né, tem as prisões, né, tem os casamentos, né, tem a quadrilha, a né, barraca do beijo. a barraca tem uma série, né? Então, porque, claro, então traz esse ato no tempo para que se possa festejar e brincar com as transgressões, né? E isso tem tudo a ver com o que tu está dizendo, né? De que todo rito, todo ritual, toda festa popular tem um caráter totêmico, né? Interessante isso também, né? E que isso assegura a civilização, né? Sim, porque reforça, né? A cada vez que se repete, tem ao mesmo tempo que se brinca com as transgressões, com o próprio uso do álcool nesse momento, que deixa a gente mais solto e tudo mais, e através das brincadeiras, desses símbolos todos, se mantém acesa também a chama daquilo que nos liga. Tem uma rememoração, né, que o Freud vai trazer, né, e esse acho que é um outro aspecto interessante, porque, claro que a gente pode remontar as histórias passadas, pensar assim, como pode ter sido a descoberta do fogo lá atrás e como isso foi sendo dominado, absorvido pela cultura e transmitido, mas eu suponho também que nisso eu não entrei muito, mas com outras leituras assim, dá para supor que um estudioso indígena, né, dos povos originários aqui do Brasil, vai contestar que não é bem assim, né, que essa própria ideia do fogo como foi concebida na Europa, né, que é roubado dos deuses e que esses rituais surgem dessa divisão entre natureza e humanidade e tudo mais, dizem, tá, não é o único jeito de resolver as coisas, né, mas e com isso eu quero dizer que não depende tanto assim de como possa ter sido em ato, efetivamente, esse momento inicial, mas que essa renovação significa hoje algo e por isso que se continua fazendo. E essa renovação diz justamente desse aspecto de grupo, né? De como manter
pessoas dentro de uma mesma cultura, mesma sociedade, convivendo e trocando, né? Enfim, podendo, nesses momentos, pelo menos, podendo brincar assim e estar um pouco mais próximo dos outros. É que é mítico, né? Não, é isso que tu está dizendo, não precisa dar conta de um início da realidade, né? É uma história mítica, mas que, de qualquer modo, que é um pouco a pergunta, né? O que a psicanálise tem a ver, qual é a relação, né, que tem com a festa junina ou com qualquer outro, né, ritual, enfim, né, qualquer outra festa popular, que eu acho que é isso que nos interessa, né? Por que a gente segue celebrando dessas formas, né? E por que isso, de alguma forma, nos propicia um laço maior com os outros, né? Um laço amoroso maior com os outros também, né? Através do vínculo, né? Que nos retira também do nosso narcisismo, né, Júlia? Assim, então, tudo tudo que é popular tem também essa vitalidade, né, assim, que nos arranca do nosso narcisismo e nos lança no laço com o outro, né? Sim, de certa maneira, acho que sim. E tem... E é como, nessa rememoração, né, e esse laço com os outros, é como se lembrássemos, assim, somos todos irmãos, né? Porque essa é a ideia, né, de termos uma origem, como assim, relembrar essa origem mítica, né, nas diferentes formas que vai aparecer nas diferentes culturas. Tem isso, nós temos que nos virar aqui, né, gostando ou não, né, gostando mais de uns, menos de outros, mas a gente vai ter que se virar aqui. Então também tem essa rememoração, assim, né, que é bastante importante. E é interessante como uma coisa que tu falou no início, né, como se mantém esse vínculo com a terra. Aqui no Brasil, os pratos ficam muito em torno do milho, né? E isso é algo bacana, porque rememora justamente a ideia desse culto pagão, né, da safra, daquilo que se tem em abundância, né? Esses momentos são momentos de viver a abundância, né? De compartilhar, de ser, eu não sei se menos narcísico, mas pelo menos menos egoísta nesses momentos, né? De ter um compartilhamento maior assim da fartura e poder celebrar, né? Enfim. Poder celebrar junto, né? Junto com o outro, né? Com os outros, né? E essa marca também do que é nosso, né, Júlio? Nosso no sentido da tradição, assim, né? Então, cada lugar vai ter, né, as comidas ligadas aos ingredientes, enfim, né? Então, claro, tem isso também. Aqui a gente come pinhão também, né? Tem Pinhão pinhão. também, é de festa junina, porque é a safra do pinhão, né? Isso também. Tem essas peculiaridades que acho que dizem, assim, né, ao mesmo tempo que a gente tende a fazer essa leitura, né, porque a gente pensa, né, precisa se reaproximar da natureza porque a gente se afastou de alguma maneira, né, esse é o pressuposto, né, de que a gente precisa desses momentos de lembrar, e aí por isso, e a questão das roupas tem a ver com isso, né, o gaúcho é o homem e a mulher do campo, né, que estão na vida rural, assim como o Caipira caipira. também, né? Então, acho que tem a ver com isso, né, de lembrar que talvez, por mais que a gente viva, às vezes, como algo muito separado, não somos tão separados assim, Não tem, dependendo né? da Não tem, situação. não. E a gente acha que é muito individual, assim, né? E como se alguém se autoengendrasse, né, Júlia? A gente, nem desde que nasce, é muito antes, né? Já na barriga da mãe, né? Já tem lá, né, o nome, já tem um time de futebol, né? Já tem uma série de coisas que a gente é muito antes de nascer. Então, desde todos os princípios, a gente é alguma coisa a partir do laço com o outro, a partir dos outros, né, que nos recebem. O Lacan vai chamar isso de a partir do desejo do outro, tem muitas maneiras, né, de falar, mas de qualquer modo, a gente às vezes
pode cair nesse delírio, assim, de que a gente não precisa, né, uns dos outros. Então, esses são momentos em que a gente lembra, assim, né, que a gente só existe através dos outros também, né, através, seja do outro, né, humano, né, tu tá trazendo a natureza, enfim, né, mas o ser humano é muito desamparado e só existe mesmo através dos outros que o recebem, né. E claro, agora, isso não quer dizer que a gente precise ficar aprisionado ao que os outros dizem da gente, nem nada disso, né, mas de qualquer modo poder reconhecer que a gente só existe através do outro mesmo, né, que não tem vida satisfatória possível que se faça totalmente sozinha, né? O Freud vai dizer que a gente, afinal de contas, é só amando para não adoecer, né? Então, é só saindo do narcisismo, podendo renunciar a uma boa parcela do nosso narcisismo, que a gente pode não adoecer. É uma questão, inclusive, né, de se manter minimamente são, né? Poder amar, ir ao encontro do outro. E é interessante isso, assim, né, porque as festas populares trazem justamente essa força, né, da gente ter que sair dos nossos lugarzinhos, assim, teoricamente assegurados, né, em que a gente acha que se garante, e tem que ir para a rua e tem que ir no sentido, né, de que somos convocados, né, assim, tem um chamamento nesse sentido de que a gente vá para a rua encontrar os outros para celebrar algo, celebrar, beber, comer junto, dançar, cantar, brincar, e nisso se faz fortalecer justamente isso que a gente está dizendo, né, do vínculo com o outro, do laço com o outro, né, mas de que o outro não só importa, como o outro é absolutamente fundamental para a gente existir, né. E um outro aspecto, né, que concorre com isso, né, para se lidar com o desamparo, né, é nós reforçarmos, né, e esse é um outro aspecto que o Abraham traz sobre o significado do fogo, principalmente no mito de Prometeu, né, o Prometeu significa aquele que pensa antes, e ele rouba o fogo dos deuses e cria os seres humanos e rouba o fogo dos deuses e dá aos humanos para se virar contra as forças da natureza, né? E o Abraham diz assim que tem uma camada importante desse mito, e talvez em todos os mitos tenham em alguma medida, e inclusive ali acho que envolve o São João, porque nesse desamparo, uma forma de se consolar também é nós acreditarmos que fomos muito desejados. Precisa ter uma porção de desejo, e precisa ter também, nós precisamos nos reassegurar que fomos desejados. Em nível individual, né? Mas também em nível coletivo. Né? E os mitos servem para isso, né? Quando fala assim, por que o fogo? Não, é porque então teve a gravidez de Maria, mas por quê? É porque Deus quis. Então, se Deus quis, então Deus nos quis. E aí a gente se consola, né? Porque a nossa existência não é sem significado, não é sem ser desejado por alguém maior. E ao mesmo tempo coloca aí numa linha descendemos de pessoas importantes, e assim, e os mitos e os ritos ajudam, né, também a lidar com esse desamparo. Pela troca com os outros e ao mesmo tempo também por esse reforço, né? Que é um pouco. É uma trampa, né? Que é uma armadilha, né? Por mais, claro, inicialmente é claro que é estrutural, né? Estruturante que uma família receba, né? O Freud vai chamar, né, de colocar o bebê no lugar da sua majestade, o bebê. A gente recebe como um rei, né? Um bebê, isso é absolutamente desejável que assim o seja, até mesmo para poder, né, contrapor justamente esse desamparo todo que tu está dizendo, né? Assim, porque não se pode nada quando se nasce, né? Então, mas de qualquer modo, com o tempo, né, Júlia, a gente vai tendo que abdicar desse lugar, a realidade também vai se impondo, e tem hoje em dia se fala muito, que é uma coisa interessante até da gente poder discutir, né, do amor próprio, né? Tem que ter muito amor próprio, alguém só vai gostar de ti se tu
tiver, né, for alguém seguro, só que isso também é uma grande trampa, assim, porque a gente só vai poder ir em direção ao outro porque a gente não é autossuficiente, né? A gente sempre sai, de alguma maneira, assim, ninguém sai ileso do seu narcisismo, né? Assim, a gente só pode renunciar a ele porque tem que renunciar a ele, porque a gente se dá conta que realmente a gente não é como Freud vai dizer, eu falo da mãe, né? A gente não completou a família, a gente não é tão desejável assim, como tu dizia, né? Que tem que ter um certo cuidado com isso, né? Mas a gente só pode amar o outro, ir ao encontro do outro e desejar isso se a gente não se basta. Então, é preciso renunciar a uma boa dose de narcisismo para a gente poder ir ao encontro dos outros, né? Então, acho que é legal a gente falar isso, assim, porque hoje tem uma certa ideologia do amor próprio, talvez poderíamos colocar assim, né? De que alguém precisa estar muito bem consigo mesmo para ir sim, né? Como se fosse possível duas pessoas inteiras, né? Duas pessoas completas ao se encontrar, bom, seria o encontro, né? Assim, o Big Bang, assim, né? E o que acontece é um choque, né, Júlio? O que acontece quando as pessoas se encontram são choques, né? Porque nunca é exatamente, né? Ninguém é exatamente o que o outro espera, né? O outro também nunca é o que a gente espera, mas há de se poder renunciar a isso para poder construir alguma coisa para além, né? Porque por mais que a gente já tenha ocupado esse lugar, né, da Sua Majestade o Bebê, é preciso abandonar esse delírio de que a gente é grandes coisas, né? Assim, e aí a gente pode ir vivendo, né? Assim, sem esse grande delírio, né? Eu concordo contigo. Só acho que tem uma questão que talvez Não é nem esteja... é comigo, né? Não é nada original que eu estou dizendo, né? Não, tudo bem. Assim como as festas populares não são originais, se repetem todos os anos, mas ao mesmo tempo precisa repetir, né? Isso. Eu só acho que tem um aspecto assim da atualidade que acho que merece assim mais tempo até para analisar, mas eu vou trazer porque talvez entre nisso. O Hobsbawm escreveu que o século XX teria sido o século dos extremos, né? Eu não sei se ele se precipitou, porque me parece que hoje cada vez mais estamos indo para extremos, e um desses extremos, acho que acontece, e tem muito a ver com, com a popularização das mídias sociais, de que o olhar do outro acabou ganhando uma importância assim, muito grande, né? E me parece que tem uma questão dialética aí, de que eu achei interessante, né, chamar essa ideologia do amor próprio. Eu acho que tem a ver com uma outra ideologia, que é a ideologia do número de likes, né? Com o número de curtidas que tu precisa de uma publicação numa rede social. Então, tu tem, por um lado, um jogo que vai em busca de uma aprovação do maior número de pessoas possível. E aí, para contrapor isso, surge uma ideia totalmente contrária, mas da mesma força, que é, não, tu tem que te amar e azar dos outros. E aí esse meio do caminho se perde, esse caminho que eu estava falando da negociação, né, de abrir mão de narcisismo para poder construir algo junto, acaba se perdendo, porque assim ou a impressão que dá, né, no primeiro, pelo menos no primeiro olhar, assim, é de que ou tu tá em busca de curtidas infinitas, ou tu te ama e foda-se, né? E aí vai se afastando cada vez mais. Até uma coisa que o Bion vai Mas contra... são dois extremos do narcisismo, né, Júlio? Desculpa te interromper, mas são dois extremos do narcisismo, porque número de curtidas e para quê? Por quê? A serviço de quê? De reforçar essa imagem narcísica, espectral, ou então vou ficar na minha, porque me amo demais, são os dois extremos do narcisismo, né? Porque a grande dificuldade é ir em direção ao outro, não é ao outro como quantitativo,
é o outro como qualitativo, é o outro da alteridade, né? Tem uma psicanalista argentina, até eu já citei ela aqui em outro episódio, a Alejandra Corrêa, e ela diz que ela usa uma imagem muito interessante para falar dessa trampa, que é o amor próprio. Ela vai dizer que o amor próprio é um unguento, é uma pomada, é uma proteção que a gente passa para o outro deslizar e não entrar em choque com a gente, não nos afetar, não roçar, não incomodar, assim. Então, eu acho uma imagem interessante, assim, né? E eu estava pensando nisso enquanto falava e me lembrei da música do Pula Fogueira, que é um clássico da festa junina, né? Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Como é que é o resto? O resto é olha que a fogueira já queimou meu amor, alguma coisa assim, né? E é um pouco isso, é como se a gente tomasse muito cuidado para não se queimar. Então, eu passo esse, sei lá, protetor, esse creme, sei lá, essa pomada, para que o outro passe por mim sem me afetar. Então, acho que é um pouco isso, né? Essas posições que tu traz são posições extremas do narcisismo, e o grande, para todos nós, grande desafio é poder ir em direção ao outro, é poder ver o outro, reconhecer o outro da alteridade, né? Porque aí é que aí a gente sai da gente, a gente sai de si mesmo, né? É justamente esse o meu ponto, né? Que os extremos, num pensamento dialético, eles são ambos reveladores da relação, né? Ou de um certo mecanismo, né? Então, me parece que é justamente isso, né? Os extremos, eles vão se afastando mais pela impossibilidade e nesse caminho, né? De ultrapassar as questões narcísicas, que acho que são muito presentes, né, na atualidade, né? Hoje, quando a gente fala da clínica, todas as questões que envolvem o sofrimento emocional e psíquico são cada vez mais em torno do narcisismo, né? E, e, essa, e as mais festas populares defesas nos ajudam. narcísicas, né, Júlio? Que a cultura também acaba reforçando, né? Como tu estava dizendo, né? Tem um reforço da cultura também, né? Exato. Isso que eu chamei de ideologia do amor próprio, né? Tem uma que vem de fora também, né? Não é só interno, né? Porque a cultura e as formas de pensamento, a gente nunca está livre completa de ideologias, né? A gente nunca consegue esse distanciamento, né? A gente sai de uma para entrar em outra, né? A questão é a gente conseguir ir pensando e refletindo, entender qual que é a nossa ideologia, né? Qual óculos que a gente usa para ver o mundo e conseguir pelo menos entender que é próprio e que não é o mesmo que todo mundo usa, né? Mas, claro, a gente é atravessado pela cultura, né? A gente não consegue, assim, dizer, tá, não, vamos pensar de fora da cultura. A gente pensa de dentro, né? Vivendo, sendo bombardeado o tempo inteiro com a história que cada um tem também de referências, né? É o que a gente tem para pensar, né? E a questão é conseguir ultrapassar e usar isso para ser autocrítico também, mais do que amor próprio, poder também ter uma crítica própria, né? Na medida do Pois possível. é. E crítica talvez é isso, assim, não para ficar se criticando, né? Porque não tem graça, assim, ficar assim. O bom das festas é que elas nos lembram também que a gente não precisa ficar sofrendo o tempo inteiro, assim, né? Isso também é legal das festas populares, assim, né? Mas essa crítica, eu acho que no sentido de que a gente não se leve tão a sério, né, Júlio? Qual é a receita, né? Do quentão, não sei. Vamos ver como é que sai hoje, né? Um pouco assim, né? Que eu estava lembrando que tem uma coisa da quadrilha também que é olha a cobra, não era mentira, tem umas coisas assim, né? Mentira, né? Olha a chuva, já passou, tem umas coisas assim, né? Então é um pouco também se deixar ser um pouco assim, né? Não ficar tão fixado, né? Nessas ideologias, nessas certezas, enfim, né? Afinal de contas, a gente já nasce, né, assim, de um certo delírio, que é isso, né, que alguém nos diz o que a gente é, quem a gente é, né, isso é um modo delirante, assim, também, né, claro, que nos dá um lugar, evidentemente, né, mas, assim, é porque alguém disse, é porque tem, né, toda uma referência, né, assim, que vem dos outros,
e que asseguram algo, mas só porque todos acreditam também. Então é interessante isso também, né? E acho que a festa do São João tem um aspecto que eu confesso até que na minha fantasia eu achei que fosse ser a tua abordagem. Do quanto tem de brincadeira na festa junina, né? Assim, é uma grande brincadeira, né? Eu acho que a festa popular brasileira, pelo menos, assim, e que me ocorre agora, que a brincadeira está mais presente. Carnaval tem, né? A gente diz brincar carnaval, mas a festa junina, assim, ela tem o teatro, ela tem os jogos, e... Pescaria, tem as argolas, as barracas, né? As barracas diferentes, e principalmente essa brincadeira da quadrilha, né? De olha a cobra, e assim, todo mundo já sabe que não tem cobra, mas todo mundo pula. E aí, quando é mentira, aí. Então, as pessoas entram claramente no jogo, e o que é esse jogo? É o jogo de estar junto aí, né? É isso, é estar junto ali, vivendo aquele momento, né? E quando eu falei de pensamento crítico, não é uma... como se usa mais corriqueiramente, né, a palavra crítica no sentido negativo, dizendo, isso está errado. É crítica no sentido do pensamento crítico, assim, né, de pensar mesmo, assim, né, será que tenho certeza, não tem? Isso numa abordagem mais intelectual, né, porque a abordagem emocional é mais a da brincadeira mesmo, assim, né, a gente brinca, entra na brincadeira, sai, deu, e tá tudo certo, né, nos lembra que toda vida social é uma grande brincadeira que a gente vai criando regras, aceitando, brigando, e isso nos liga, né, de alguma maneira. Eu gostei mais da abordagem que tu achou que eu daria do que a que eu dei, mas um pouco brincando, né, Júlio, porque a gente nunca sabe bem o que vai dizer, né, numa conversa. E é isso, assim, né? Eu não sabia bem o que eu ia dizer também, mas eu concordo contigo que o brincar até eu já falei isso em outro episódio aqui, né? Que o brincar vem de vínculo, né? Foi o Alteral quem disse isso uma vez num evento que eu participei, que ele estava falando, enfim, estava palestrando, e eu achei muito bonito isso, porque talvez a forma primordial que a gente se vincula aos outros é brincando, né? E brincando de muitas maneiras, né? Falar é um modo de brincar também, né? A gente pode se divertir muito falando, mas que é isso, né? O principal é poder, quem sabe, né? O principal nesse sentido, né? De que o que a psicanálise nos lembra também, né? Das festas populares, é que o que mais urge é a gente poder sair do próprio umbigo e se ligar ao outro, né? Seja como for possível. Sim. Então tá bem, né? Isso aí. Então, bom arraiar para todo mundo. Saúde. Com isso a gente então termina esse episódio sobre festas juninas. Saúde. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.